história da humanidade é marcada por guerras. Elas são divisores de águas no modo que vivemos, já que nada continua igual após um grande conflito. Assim, mesmo sem perceber, vez por outra fazemos um exercício de imaginação ao pensar como seria nossa vida caso algumas batalhas tivessem tido resultados diferentes. Do mesmo modo fazemos com nossa vida cotidiana. Quantas vezes pensamos sobre como ela seria se não tivéssemos terminado um relacionamento antigo? Ou se não tivesse aceitado um emprego novo? Além de um exercício de imaginação, essas questões são válidas por nos levarem a refletir sobre como nossa vida atual é, em maior ou menor grau, fruto dos resultados dos conflitos do passado. Não apenas as mais recentes, mas, similar ao efeito dominó, as grandes disputas da antiguidade forjaram e ainda forjam um legado atemporal para a nossa cultura. Assim, não podemos enxergar as grandes civilizações e guerras travadas ao longo do tempo como um mero relato desses conflitos, mas sim como momentos-chave para compreender melhor o que vivemos hoje e como tudo poderia ter sido diferente. A guerra conta a história da humanidade e, gostemos ou não, ela provavelmente sempre irá existir. Seja entre nações ou entre indivíduos, ela é própria do ser humano, pois travamos duelos internos a cada decisão que tomamos. Afinal, é a partir do conflito que tomamos consciência e avançamos. Hoje falaremos um pouco sobre um dos conflitos mais marcantes da história, que mudou o destino de toda uma civilização. A Batalha de Alésia e a conquista da Gália, um dos principais territórios do Império Romano, e glória para Júlio César. Mas antes é preciso entender o contexto em que ela foi travada. Voltando ao ano 58 a.C., nas regiões da atual França, conhecemos os combatentes. De um lado, a até então República Romana e seu desejo de expandir seus territórios. Do outro, ocupando a região da Gália Central, estavam as centenas de tribos gaulesas que viviam há séculos no lugar. O confronto entre esses dois mundos, no entanto, não era novidade. De vez em quando aconteciam tentativas de invasão dos gauleses ao território romano para saquear cidades e vilas na Península Itálica. A força e determinação dos gauleses assustavam os romanos, que só se defendiam para evitar maiores estragos. A falsa ideia de que os gauleses eram combatentes superiores e o medo que isso gerava em seus inimigos alimentou um respeito às fronteiras daquele povo por muitos séculos. Porém, quando um jovem postulante a cônsul, Júlio César, foi enviado para a Gália, quase ninguém na República Romana acreditava em seu sucesso. Suas ordens iniciais eram de apenas defender a fronteira de Roma, então o Senado lhe deu apenas 4 legiões, o equivalente a pouco mais de 24.000 soldados. Mas Júlio César não desejava somente guardar o território, mas também ampliar seus limites. Assim, no final da 6ª década antes da Era Cristã, começa o seu movimento contra as tribos gaulesas. As Guerras Gálicas, como ficaram conhecidas essas disputas, marcaram o sucesso militar de Júlio César, que em 8 anos subjugou seus adversários e conquistou mais de 4.000 km² de território, um feito até então inédito para uma campanha romana. Dentro das inúmeras batalhas travadas no período, certamente o maior destaque fica com o confronto ocorrido na região de Alésia.
ela foi determinante para a campanha de Júlio César, pois foi a primeira vez em que as tribos gaulesas uniram forças para lutar contra Roma, seu inimigo comum. Assim, os pouco mais de 60 mil soldados a serviço de César foram obrigados a enfrentar um exército de cerca de 250 mil homens, 4 vezes maior do que o seu próprio contingente. Além disso, em Alésia, o líder dos gauleses, Vercingetorix, foi capturado, o que acelerou o processo de dominação romana. Mas qual foi a chave do sucesso de Júlio César, mesmo diante de tamanha desvantagem? A descrição da batalha foi feita por alguns comentadores da época, e até mesmo o próprio general escreveu sobre ela em seu livro sobre as Guerras Gálicas. Conta-se que Júlio César avançava contra as tribos gaulesas e as derrotava com certa facilidade, pois a maioria se encontrava separada e não agia ao mesmo tempo. Trabalhando o princípio militar de dividir para conquistar, César foi dominando uma tribo por vez, ao longo de seu caminho. Com o tempo, porém, os próprios gauleses perceberam que não poderiam enfrentar Roma separadamente se quisessem vencer. Então, reunidos em torno de Vercingetorix, eles iniciaram uma estratégia arriscada, mas que poria um fim na longa guerra. Refugiando-se em Alésia, com um exército de tamanho similar ao romano, Vercingetorix enviou centenas de cavaleiros para mandar uma mensagem às tribos conterrâneas. Um pedido de ajuda para os que ainda não apoiavam a união das tribos o fizessem imediatamente, sob o terrível presságio de que seriam dizimados por Roma caso contrário. A organização e a preparação latina davam uma vantagem larga em confronto aberto, o que fez o líder dos gauleses apostar em defender a Alésia até a eventual chegada de reforços. Porém, essa aposta teve um alto preço a ser pago. Por estarem dentro da cidade e ainda por cima cercados, a quantidade de água e alimentos em Alésia eram escassos. Assim, na pior das hipóteses, todo o exército gaulês morreria de fome em pouco tempo, caso tivesse que batalhar sozinho. Em contrapartida, Júlio César entendia que a manobra de Vercingetorix poderia virar o rumo da guerra e fazer com que as legiões romanas fossem esmagadas. O general de Roma então lançou os dados e fez uma aposta ainda mais ousada. Construiu ao redor da cidade uma muralha de madeira para garantir que os gauleses não conseguissem escapar e, para evitar um ataque surpresa pelas costas, criou uma segunda barreira ao redor do próprio acampamento. Desse modo, caso as tribos chegassem para ajudar em Alésia, elas precisariam ultrapassar uma muralha, o que chamaria a atenção dos romanos e lhes daria tempo para novas manobras. Além disso, as tropas de César cavaram grandes covas com estepes ao redor dessas barreiras, fazendo com que os gauleses caíssem ao se aproximar. Assim, preparavam-se cada um dos exércitos. Nos últimos dias de racionamento, em que o exército gaulês já previa fome, chegam à cidade seus reforços. Mas eles não esperavam uma situação como a que encontraram. As fortificações romanas representaram um grande desafio, capaz de represar os ataques por 2 vezes em investidas diferentes. A estratégia romana consistia, afinal, em confundir o inimigo e garantir o isolamento de cada um dos exércitos. Os gauleses tinham grave desvantagem por causa das fortificações, que impediam suas manobras e os obrigavam a lutar a batalha como havia sido planejada por César. Assim, mesmo com um número bem inferior de combatentes, os romanos venceram em Alésia, derrotando Vercingetorix e dando um fim às guerras gálicas. Como resultado, estima-se que mais de 250 mil gauleses
foram mortos ou escravizados. Júlio César tornou-se aclamado em Roma e recebeu 20 dias de jogos em sua homenagem. Graças à conquista da Gália, a República Romana ampliou suas fronteiras até a Britânia, atual Inglaterra. Porém, para além das conquistas físicas, Roma também nunca mais seria a mesma após esse evento, uma vez que o prestígio militar de César lançou a República em uma guerra civil, formando mais tarde o Império. E como seria se os gauleses tivessem sido superiores e vencido a Batalha de Alésio? Provavelmente Júlio César não teria sobrevivido ao cerco, já que as condições em Alésia não apontavam para uma rendição amigável de nenhum dos lados. Mesmo assim, caso saísse com vida do confronto, o esforço de quase uma década de guerra teria sido em vão, pois Roma teria perdido seus territórios conquistados. As tribos gaulesas poderiam encontrar uma verdadeira unidade e formar um território único e um novo povo, rivalizando o domínio da Europa. As possibilidades, como podemos ver, são inúmeras. O fato é que, sem dúvida, Alésia lançou Roma a um novo patamar, sendo não apenas uma batalha importante, mas um momento decisivo na própria história romana. Por esses motivos, podemos colocá-la como uma das batalhas que mudaram a história. Este vídeo foi uma produção da Fi do Bem. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa um comentário aí embaixo e confira mais do nosso conteúdo nas nossas redes sociais e principalmente em nosso portal, fidobem.com.